Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 21 de dezembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Eu te convido aí de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal, o canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Passa o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da logo da marca d'água daltovieira.com e na sequência clica no botão aí se inscrever. Para receber as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão aí no seu celular, no seu desktop, clica no card que está aparecendo aqui para você. E na sequência siga os procedimentos para que você possa testar gratuitamente esse serviço durante um determinado período. Entrando aí já na semana que vem de Natal e Ano Novo, lembrando, a bolsa vai estar fechada na segunda-feira e na terça-feira. Volta na quarta, quinta e sexta e encerra o ano, ou seja, tem mais 3 pregões para fechar o ano. Nessa na próxima quarta, quinta e sexta-feira eu não farei lives nem videonagem de fechamento do pregão, farei uma pausa aí nessa semana entre Natal e Ano Novo. Dia 2 estaremos aqui de volta. Vamos lá para a análise. Na análise de hoje falarei sobre Bovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, BKBR3, GFSA3, Rente 3, LRN3, BTOW3, SBSB3, Lynx 3 e YouTube 4. Ibovespa no dia de hoje, alta de 0,37%, ainda dentro do leilão de fechamento. Entre as médias, ou seja, numa região mais de indefinição, mais indefinição aqui do preço, mas ainda dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário. Perdeu ali um fundo anterior, gerou pivô de baixa no gráfico diário, mas em cima ainda de suportes importantes no gráfico diário dos fundos anteriores. E no semanal a gente pode observar que está em cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Semana com queda de 2,13% para o índice Bovespa, semana um pouco mais negativa para o índice, mas segue dentro da sua tendência de alta de médio prazo. Se o Ibov, a partir da próxima semana, romper a máxima desta, de 88,101, gera um sinal de fundo ascendente em cima da média e reforça a chance de subida do índice Bovespa. Inclusive, isso aqui acontecendo, a gente teria a retomada, pelo menos anular a tendência de baixa, voltando aqui para cima desse topo anterior, o topo mais alto em 88,183. Então, seria um topo mais relevante aqui para o índice Bovespa em termos de tendência do gráfico diário do Ibov. Então, expectativa mais de subida para o índice Bovespa, desde que gere primeiramente um fechamento forte aí no próximo pregão para cima dos 86.583 e melhor ainda se no decorrer da próxima semana superar 88.183. Vamos aqui falar dos futuros, lembrando, se essa videonagem estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha. Temos o índice futuro aqui. Tirando a questão do ajuste, temos o índice futuro dentro das médias, entre as médias e acima de fundos anteriores, região de indefinição. Olhando para o gráfico de 60 minutos, tendência para mim de baixa, esse aqui é um movimento de subida, foi lá bater lá na região de topo anterior e junto com fundos anteriores, bate lá, gera sinalização para baixo, dentro desse movimento atual de queda, topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para a ponta vendedora no mini índice, ou seja, a expectativa maior seria um movimento para baixo. No entanto, se abre forte para cima, vem para cima desses dois topos, seria um cenário mais relevante para se buscar compra. O primeiro seria simplesmente fechar aí acima da média móvel de 13 períodos no G60 ou no G30 para se buscar compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 minutos ou de 5 minutos. Lembrando que ficaria de olho nessa zona de resistência aqui, que é uma região importante, por volta dos 87.000 a 87.115 pontos. Tem até um ponto mais alto aqui, 87.170, e aqui a máxima do pregão de hoje, 87.265. Então são os pontos de resistência mais próximos para o índice. E de suporte, a região mais próxima seria a região de 85.815 a 85.755 e o ponto mais baixo, 85.380. Partindo agora para o dólar no dia de hoje, gerando um candle forte de alta, de formação de fundo em região relevante de suporte, ou seja, na região que tinha perdido o fundo anterior, gera um sinal, ou seja, mantendo sua tendência, mantendo um cenário mais de indefinição aqui o dólar dentro dessa região. Então bate nessa região de suporte, gera sinalização, tinha até perdido o fundo anterior, gera sinalização de subida, ou seja, não gerou nova mínima, veio forte para cima, alta de 1,44%, expectativa de poder testar as próximas resistências, que são esses 3 topos aqui anteriores. Resistência mais próxima para o dólar, de acordo com o gráfico diário, região de 3.917, 3.929,50, passando aqui nesse meio 3.922, e o ponto mais alto aqui vai ficar nessas máximas aqui de 3.947,50 a 3.949,50.
No gráfico de 60 minutos, retomada basicamente da tendência de alta, com essa formação aqui de um W no gráfico de 60 minutos, chegando em um nível aqui de resistência. Dentro nesse nível de resistência, seja do patamar que está até agora acima, 3.897, está basicamente batendo nesse patamar, 3.897 até uma região aqui de 3.902, então essa região aqui, região de resistência para o dólar. Dentro desse cenário, o ideal seria ter, para buscar a operação de compra mais interessante de fundo ascendente, o pivô de alta no gráfico de 10 minutos ainda está encaixando esse tipo de entrada, mas com relação a isso ganho já menos satisfatório, seria interessante acontecer movimento para baixo. Se abrir subindo e proporcionar alguma sinalização de baixa no G60 ou no G30, vai ficar muito mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. E aqui, se abrir caindo já a partir desse ponto, não evolui tanto para baixo e gerar sinalização de fundo no G30 ou no G60, volta a ficar mais interessante para se buscar a operação de compra no decorrer aí do próximo pregão de quarta-feira, pregão do dia 26 de dezembro. PETR4, partindo agora para as ações. A Petro no pregão de hoje, altas de 0,74%, está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco. A semana foi bem ruim para a Petro. Semana passada já tinha sido ruim, já tinha caído praticamente 7%. E essa semana vai ficando com a queda em torno de 6%. A ação com essas duas, na verdade foram 3 semanas consecutivas de queda, 2,71%, quase 7% e praticamente em torno de 6%. A ação bate aqui no suporte do semanal. A tendência no semanal é a tendência de baixa, mas a leitura também pode ser uma leitura de movimento forte de subida e correção em 2 etapas, correção em ABC. A primeira correção foi a correção limpa, a segunda correção complexa, né, vamos dizer assim, topos e fundos descendentes. E aí o cenário mais interessante de compra de médio prazo até de longo prazo, uma sinalização bem positiva, seria fechar uma semana novamente para cima, não só da média móvel de 13 períodos, principalmente para cima do fundo anterior, R$ 23,83. A média móvel está em R$ 23,65. Então, fechamento de uma semana aqui para cima, com nova máxima na semana seguinte, sinal bem interessante para compra de médio prazo e que volta a ficar com um cenário bem positivo para compra de swing trade, ou seja, a favor de uma perspectiva maior de subida, de tendência de alta de curto prazo. No gráfico aqui diário, a superação da máxima do pregão de hoje traz a chance de se buscar compra contra a tendência, um candle ali de alta, ou mesmo já comprando aqui, arriscando um pouco mais, o stop ficaria para baixo da mínima do pregão de hoje, tentando pegar o quê? Um movimento de recuperação, pelo menos até a média móvel exponencial de 13 períodos, na faixa dos R$ 23,00 nesse momento. Tem resistência aqui imediata num gap aqui na faixa dos R$ 22,87, gap de corpo, até R$ 23,05. Depois disso, outro nível aqui intermediário de resistência na faixa dos 23,29, aí mais relevante vai ficar lá na faixa dos 23,83, que é a região que eu comentei aqui no gráfico semanal, fundo anterior, até R$ 24,25. Então, Petro, no diário fechou aqui o gap, então está num ponto importante de suporte, vamos ver se consegue gerar sinalização de subida. O próximo gap da Petro está lá na faixa de R$ 20,23. Depois disso, vamos falar aqui de Vale 3. Vale 3 no dia de hoje apresentou alta de 2,15%, ainda dentro do leilão de fechamento, pode alterar um pouco essa variação, mas de qualquer forma, ação no cenário gráfico pior para a entrada na ponta compradora neste momento, a não ser que seja mais para day trade, no possível pivô de alta aqui no rompimento dessa região, ou seja, rompendo aqui toda essa região que é basicamente junto da máxima do pregão de hoje, ou seja, a região ali dos 51,12 até os 51,25, isso teria uma expectativa um pouco maior de subida para testar essas 3 máximas aqui que vão ser topos no intraday. Essa região aqui em torno de 52,19 até uma região de 52,40. A Vale, por enquanto, vai ficando ainda dentro de um contexto de tendência de baixa no gráfico diário. Se voltar para cima desse nível, anula a tendência de baixa de curto prazo. Na semana, estabilidade, está ali no 0 a 0. Vamos ver como é que vai sair do leilão, mas está no 0 a 0 nessa semana. Entre as médias aqui, a Vale 3. Então, dentro desse contexto que nós temos aqui na Vale 3, para se gerar algum sinal um pouco mais relevante para cima, voltar a fechar acima ali da média móvel de 13 períodos, que é essa região aqui, ó. Voltar para cima desse patamar seria mais relevante, não só da média, mas acima dessa região ali de topos anteriores, seria um sinal mais relevante para a Vale. Ela tentou aqui nessa semana e não conseguiu. Vamos ver se ela consegue nas próximas 2 semanas, que serão semanas curtas, né? 26, 27, 28, a semana entre Natal e Ano Novo,
e a semana após Ano Novo, que é dia 31 está fechada a bolsa, dia 1º também está fechado, vai ter a semana do dia 2, 3 e 4 também de três pregões, ou seja, em 2 semanas a gente só vai ter 6 pregões, nessas próximas 2 semanas só vão ter 6 pregões na bolsa. Partindo agora para a BKBR3, a ação hoje atingiu o objetivo da nossa compra, que tinha sido realizada aqui nessa formação desse candle de alta aqui na ação. Enfim, na verdade o foco foi aqui na superação da máxima desse candle, né? Por causa do gráfico lá de 160 minutos, gerou uma correção e a entrada com o objetivo aqui mais para cima, o objetivo foi alcançado no pregão de hoje. Essa operação gerou um ganho de 5,48% e isso representou um crescimento de 0,75% sobre o capital total. Por outro lado, tivemos a GFSA3 que gerou um baita violino, vamos dizer assim. A ação acionou a nossa saída aqui, que era um stop no G60, nesse candle aqui, ou seja, a entrada ali por volta de 16,10 e o stop aqui embaixo. Foi lá, acionou, veio de novo para baixo e mesmo se fosse assim, vou aguardar só se fechar abaixo do ponto, também teria acionado a saída. Então, depois do acionamento, a última hora de pregão, puxando aí forte para cima, ainda está dentro do leilão de fechamento. Enfim, ativo que pode até trabalhar numa operação de compra aqui por esse forte candle de alta no gráfico 60 minutos aí na próxima semana. Então a ação vai terminando até em alta de 1,36% neste momento. Mas foi uma operação que trouxe uma perda de 1,93% e isso representou uma redução de 0,27%, 0,21% do capital total, essa operação da Gafisa. Temos aqui para falar também de Rent 3, que já fechou o pregão, saiu do leilão de fechamento com alta de 3,28%. Essa ação já bateu no objetivo, só que era no objetivo inicial em 29,17. Só que eu alterei esse objetivo. Eu coloquei esse objetivo mais acima, na faixa dos R$ 29,45, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho. Por quê? Porque a ação, depois de ter quase acionado o nosso stop, ela estava vindo para fechar o pregão de hoje, então eu não queria encerrar a operação no pregão de hoje. Optei por tentar uma melhor relação risco-ganho, visto que o ativo estava vindo com candle forte para fechar acima de topos anteriores. E conseguiu fazer isso. Então minha expectativa em cima desse papel, baseado no cenário positivo que tem no gráfico semanal, que inclusive a gente colocou esse ativo, eu coloquei esse ativo na carteira semanal nesta semana, depois de uma sinalização que eu vejo ali de forma relevante no gráfico semanal, para ter algo aqui para cima, podendo até romper ali as máximas anteriores. Essa ação traz essa expectativa de ter algo mais para cima. Então, por esse motivo, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho nesta operação da Rent 3. Então seguimos comprado. O stop agora já é um stop de proteção em R$ 28,19, não sair mais perdendo dessa operação. LRAN3, também um excelente pivô de alta, ou na verdade uma saída, um rompimento, né, de tudo aqui. Saiu, fechou acima de tudo. Forte movimento para cima em lojas N, trazendo a possibilidade até de compra nesse candle com stop abaixo da mínima. Mas meu interesse maior seria no recuo do preço aqui no gráfico 60 minutos, quem sabe aí nos próximos pregões, tentar buscar uma entrada mais abaixo. Eu não vou produzir live, não vou produzir vídeo de análise de fechamento do pregão nos próximos 3 pregões, na próxima semana, mas de alguma forma tem a tendência que eu acompanhe uma parte aí do mercado e visto alguma oportunidade vou passar isso dentro do canal DV Invest no Telegram. Então, ótima sinalização positiva aqui da Lojas Renner no pregão de hoje, LREN3. BTOW3, seguimos comprado, a ação fechou com alta de 0,46%. Então o ativo está aqui em boa alta. Seguimos aí com a expectativa desse papel romper aqui para cima. A semana está terminando bem com o ativo, com alta de 5,11%. Então tentando pegar aqui a continuidade do movimento de subida, tendência aí de alta gráfico diário, tendência de alta no gráfico semanal. E vamos ver se o ativo ganha mais força aí para cima. Depois de BTOW3, vamos falar aqui de SBSP3. Seguimos comprado, a ação fechando aqui com alta, ainda não, ainda está no leilão, vou só dar uma olhada no leilão do ativo. 30,52, vai puxar um pouco para baixo, a fechamento de ontem foi 30,60, então vai fechar com leve queda a SBSP3, está com cara que vai fechar com leve queda. Então, é um ativo que a gente segue comprado, candle de definição após um candle de força, fica a expectativa do próximo candle ser um candle para cima, vamos ver se vai se confirmar a partir do próximo pregão em cima de Sabesp, seguimos comprados nessa ação, sem nenhuma alteração por enquanto, o nosso stop está aqui abaixo dos 29,79. Depois da Sabesp, Links 3, ativo que recomendei compra na superação da máxima do pregão anterior, essa compra foi executada, fechou com alta de 1,77%, está abaixo do nosso preço de entrada, passando aqui os dados dessa entrada da Links 3, 30,67, fechou em 30,53,
stop em R$ 29,83, abaixo da mínima do pregão de hoje, objetivo em 32,35 e risco de 2,74% nessa operação, alocando 13% do capital total nela. Então aqui estão as operações que a gente tem em aberto neste momento. Rent 3, BTOW3, SBSP3 e Lynx 3. E por último, vamos falar aqui de Itube 4. Itaú Unibanco terminou o dia com queda de 0,75%. Vamos ver se já saiu do leilão de fechamento. Acho que não saiu ainda. 34,50 está para puxar para cima o leilão aqui da Itube. Então o fechamento aqui vai ser em queda, mas não vai ser com essa queda de 0,75%. Só ver que 34,50 ainda vai ser um fechamento em queda. Ativo vai ficando aqui com a tendência de baixa, topos e fundos descendentes no gráfico diário, movimento de baixa no gráfico semanal, só que aqui no gráfico semanal a tendência de alta. E vai caminhando para a média móvel exponencial 3 períodos. Essa ação chegando mais próximo da média proporcional no semanal e proporcionando algum fundo ascendente no gráfico semanal, superação da máxima da semana anterior, vai ficar mais para se buscar uma entrada na ponta compradora a favor de uma tendência de alta e uma entrada mais de position em cima de Itube, aí principalmente seja nessas próximas 2 semanas ou mais ali na frente, enfim, no início do próximo ano na Itube 4. Enfim, ativo para ficar de olho aí nas próximas semanas, pois pode trazer oportunidade interessante de compra no papel. No curto prazo, por enquanto, no curtíssimo, no curto prazo, o cenário ainda não está positivo para a ação, vai ficando mais para testar essa região aqui de suporte, a média lá em 33,56 e essa região de suporte aqui de 33,98 a 33,70. Ou seja, pode vir até um pouco mais abaixo dessa região aqui, que tem região de topos anteriores, aqui e aqui nesse nível. Então é isso, amigos. Muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembrando, deixe seu like, seu joinha, se inscreva no canal. Desejo a todos um excelente 2019, boas festas, um Feliz Natal. Nos encontraremos novamente em 2019, a partir do dia 2. Aproveitem bastante e vamos juntos em 2019. Um grande abraço a todos e muito obrigado por prestigiar o meu trabalho no decorrer de 2018. Até mais!